Tudo bem com vocês? Papo de hoje, Petrobras. Vamos lá fazer uma atualização da Petrobras. Logo em seguida também farei a atualização sobre a Vale, as duas principais blue chips da nossa bolsa. Uma semana da eleição, o que esperar? Tá? Esse gráfico aí é a rentabilidade da Petro versus Chevron versus petróleo Brent no ano de 2022. Mas eu vou utilizar esse vídeo, até passando para o disclaimer, para falar um pouquinho do cenário macro, tá? O meu erro para esse mês aqui, pelo menos em termos de commodity versus dólar, o dólar venceu, não foi as commodities. Temos uma semana ainda para minha tese ficar menos pior, mas o mês de setembro, pessoal, só começou positivo para as commodities, não terminou, ou pelo menos não está passando. Falo com vocês sexta-feira, dia 23, não passou por um mês muito bullish, muito comprador para as commodities e sim para o dólar. E eu vou comentar sobre isso. Vamos aqui colocar o meu erro público. Bom, vamos lá, pessoal. Eu começo com esse gráfico onde mostra a preocupação que todos os traders devem ter em relação a este ano aqui, a essa boca de jacaré. Não é normal acontecer isso. Tá? Nós temos a nossa estatal aqui, a Petrobras, rentabilizando 62% no ano, enquanto o Chevron rentabiliza 30% e o petróleo Brent 11%. Tá? Então, nós podemos perceber aqui que geralmente as refinarias, as empresas de petróleo, melhor dizendo, tá? Elas sempre têm ali um alfa em relação à commodity. Tá certo? Mais risco, mais retorno, as empresas. Tá? Mas a movimentação tende a ser igual. Se um cai, a outra cai, lateraliza. Se um sobe, a outra lateraliza ou sobe. Pois bem, pessoal, Petrobras pós-PEC dos benefícios, ou seja, Petrobras após ter sido tirada do meu malvado favorito, né? E aí o governo acabou tirando essa responsabilidade de inflação em cima da Petrobras, ela voou. Tá? Então abriu, tá, esta boca de jacaré, tá, que em determinado momento do ano era o oposto. Nós tínhamos o petróleo subindo, tá? E aí, pelo medo de inflação e por troca de presidente, e Petrobras é culpada, o lucro é um crime, pum, Petrobras veio para baixo. Então, o petróleo subiu, Petrobras veio para baixo. Tá? Depois voltou à normalidade, petróleo continuou subindo, Petrobras também, petróleo caiu, Petrobras mesma coisa. E o que diferenciou agora positivamente para a Petro foi a PEC dos benefícios. Isso ajudou muito. E o teto do ICMS, né? PEC dos benefícios, teto do ICMS, ajudou a tirar da Petrobras o significado da inflação brasileira estar alta, tá? A inflação dos combustíveis principalmente. Nesse momento, pessoal, nós temos Petro, então, mais do que o dobro, tá? Um pouquinho mais do que o dobro do que a Chevron, tá? E 6 vezes aqui mais, tá? Do que o próprio petróleo Brent, que cai e a Petro sobe. Então, é um movimento que não deve perdurar. Alguém está mentindo para o médio prazo, com certeza, e para o curto, pessoal, a depender das eleições, pode ser também um insight para você, tá? Bom, pessoal, aqui o meu erro, né? Então eu achava que o dólar index não venceria o 110, 1.800, lembrando DXY para cima, que é o dólar contra o ien, o dólar contra o euro, o dólar contra a libra esterlina, principalmente as moedas do G5, G6. Eu achava que o dólar ia se enfraquecer. Por quê? O Fed, por mais que ele esteja subindo as taxas de juros, o mundo também. Tá? Então ia começar a ter um pouco de disputa cambial ali, de fluxo, tá certo? Ganhando um pouquinho de tração, tá? Não imaginava que a guerra na Ucrânia e Rússia iria escalar e não esfriar, tá? Na reunião da ONU, aí nós tivemos uma escalada pré-reunião e pós-reunião. Então isso tudo enfraquece a Europa, fortalece dólar e o governo japonês principalmente está com a sua política de depreciação da moeda. Então há uma guerra cambial, existe a guerra contra a inflação, a guerra entre Rússia e Ucrânia, em terceiro colocado, a guerra cambial. E aí o dólar se valoriza muito, o que não é bom para a indústria americana. Eles começam a ver cada vez mais os seus produtos e serviços mais caros, porque a sua moeda está se valorizando muito perante o mundo. Esse cara, nesses níveis, pessoal, é quebra. Alguém vai quebrar. Dólar com essa força, alguém quebra. Por quê? Todas as empresas, pelo menos as multinacionais, têm dívida em dólar. Tá? Então sua dívida está aumentando, o custo do dinheiro também, porque é dólar subindo, juros subindo, tá? A notícia boa, ou pelo menos menos pior, é que as commodities estão caindo, ou pelo menos estabilizando, tá certo? Então assim, é uma disputa bem grande, mas eu errei, eu achava que o dólar não passaria dos 110.800. Passou, pessoal. Passou, então abre um alvo lá no 115.028, 115.028. Tá? Máxima, se eu colocar aqui no gráfico
mensal, vocês vão ter uma noção, tá? Da movimentação do dólar, tá? E a movimentação muito forte, tá? Muito forte mesmo. Certo, pessoal? Então o dólar está vindo aqui para as máximas da crise do .com de 2000, crise também do ataque às Torres Gêmeas, tá? Lá em 2002. Então não é brincadeira. Dólar forte, commodities fracas. É isso. Nós precisamos de uma estabilidade do dólar. Estabilidade do dólar para ver as commodities subirem de novo. Como foi ali em 2015, commodities chegaram numa mínima porque o dólar chegou numa máxima, tá? E aí, em 2016, dólar caiu, commodities subiram. Basicamente isso. Tá? E aí, 2017 e 2018, o dólar ficou estável, as commodities levemente em alta ou estáveis. Tá? Agora não, pessoal. Agora está pedindo, né? O minério de ferro já caiu e o petróleo está caindo. Tá? Porque esse cara aqui está feroz para cima. Ele precisa estabilizar para os emergentes voltarem a ter, no médio prazo, um bom ambiente, né, um bom cenário. No curto e curtíssimo é ótimo porque os 2 últimos anos foi excepcional para as commodities, então ainda há muito caixa gerado, tá? Mas olhando para 2023, olhando para 2024, se o dólar não acalmar, pessoal, não vai ter jeito, né? As commodities não irão performar, ao menos, melhor do que 2020, melhor do que 2021 e melhor do que 2022, tá? Então são anos em que o lucro das exportadoras tendem a estabilizar ou até diminuir. Juros americano, pessoal, voando, tá? Junto com o dólar. E aí o S&P fechando a boca de jacaré. Eu comento nos morning calls que, olha, quem tá mentindo é o S&P, porque os juros renovando máxima no ano e o S&P não renovou mínima. Pois bem, pessoal, agora essa simetria está se fechando, tá? O S&P está muito próximo de renovar a mínima, tá? Aí eu vou pro petróleo, que é o mais importante no vídeo de hoje, porque falarei da Petrobras. O petróleo testando, pessoal, as minhas mínimas do ano, 85,47, 87 dólares, tá? Esse mês de setembro eu estive certo por 1, 2, 3, 4, 5 dias, talvez um retorno aqui nos 10 primeiros dias de setembro, ou seja, mais comprador do que vendedor. Agora no final não, minha tese acabou sendo errada. O dólar se fortaleceu e as commodities enfraqueceram, tá? E não o oposto. Eu achava que iria ser um mês de um respiro para as commodities. Não foi, tá? E aí, olhando para a Petro, pessoal, que ela está aquém da valorização ou não do petróleo nesse momento, então vou colocar o meu cenário base, pré-eleição. Tá? A Petro, o meu contexto é pós-dividendos, pós-DataX. Ela fez esse movimento, tá? E aí eu tenho as vendas bem caracterizadas, tá? E aqui completou mais uma, eu esqueci de pôr, vou até pôr para vocês. Então as vendas para mim, pessoal, pré-eleição estão bem definidas, deixa eu pôr de vermelho, diminuir um pouco o tamanho da legenda, tá aqui, ó. Essas são as vendas em vermelho, tá? A Petro cai de R$ 2,90 aqui, R$ 3,00 a R$ 3,30, R$ 3,26, entre 8% e 9%, tá? É isso que ela está caindo, certo? Então mais uma queda aqui, eu tenho alvo em 28,87 e a máxima pré-eleição 33,29. É isso que eu imagino para o pré, pessoal, para a semana seguinte. Então a dos 31, 32 que fechou, até os 33,29, mais R$ 1 e pouco, eu acho que ela consegue. Por quê? Eu estou projetando as altas pós, tá? Pós DataX, tá? Que foi esta alta aqui, ó. Mínima, máxima, mínima, chegamos no topo. Passado agora para o valor atual, olha, para não falar 33,29, 34,44 está dando aqui. Tá? 34,44. Estou pegando, então, a alta que nós tivemos nesse contexto pós-DataX. Então, estou projetando essa alta e eu tenho também uma alta menor, que eu vou projetar agora para vocês, que é a amarela. Vamos projetar agora para esse futuro. Mínima, máxima. Essa gerou um alvo em 32,63, 33,29, 34 e 44. Mínima, pessoal, 28,87 pré-eleição, ou seja, até outubro aí. São esses os principais pontos que eu tenho para Petro. Essa atualização, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu que vou monitorando essas ações até o período, até as eleições, até domingão, que bem, tá? Não esse aqui, no próximo, não esse dia 25, mas o próximo. Um grande abraço, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.